Boa tarde, eu me chamo Silas, sou estudante de letras, português, japonês, sou aluno da Universidade de Brasília e hoje eu estou aqui para entrevistar a professora Margarete, né? Nós vamos falar um pouco da história, da cultura africana e afro-brasileira, né? É um trabalho para a disciplina de Antropologia e Educação, ministrada pelo professor Eduardo de Deus, né? E eu gostaria de pedir, então, que a professora Margarete se apresentasse. Professora? Olá, tudo bem? Então, prazer estar com vocês. Meu nome é Margarete Oliveira, eu sou professora recém-aposentada da Secretaria de Estado de Educação e a minha especialização é em educação básica. Dentro da educação básica, eu me especializei, né, na educação antirracista, educação para as relações étnico-raciais e no ensino especial. Então, dentro desse contexto, é que eu posso hoje estar aqui fazendo essa fala a respeito da importância da Lei 10.639/03. Eu vou fazer uma introdução da lei, professora, e partir, então, para a nossa entrevista. Pois bem, professora Margarete, a Lei 10.639/03 versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Hoje, alterada pela Lei 11.645/08, torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Diante do que trata esta lei, gostaríamos de saber, primeiro, professora, o que tem evoluído desde o início da implantação desta lei até os dias de hoje? Silas, então eu vou fazer só assim um preâmbulozinho, né, da importância da lei, o que é a lei, e eu te respondo. A lei 11.6, desculpa, a lei 10.639, né, ela já completou maioridade, em 2020, completou 18 anos. E por que que o Brasil, né, tem uma lei para falar da história do nosso povo, da origem do nosso povo, da formação do nosso povo? Então, se existe uma lei que obriga os estudantes brasileiros a conhecerem a sua própria história, significa que o nosso país é um país racista. Entendeu? Então, o que que nós Sim. utilizamos com essa lei? Nós utilizamos uma educação antirracista. Nós vamos fazer com que os estudantes conheçam os povos que originaram, né, uma das matrizes culturais do Brasil, que foi o povo negro, que veio para o nosso país, né, e aqui construiu uma identidade, né, através do processo de miscigenação. Então, essa lei é de grande importância, já tem agora, né, em 2021, vai completar 19 anos. Essa lei já foi até alterada, como você disse aí, né, na sua pergunta. Nós já temos agora a lei que devemos também tratar do ensino, né, do conhecimento da história dos povos indígenas. E o que nós avançamos em termos de estudar, de conhecer, de saber, né, da importância dessa lei para que ela seja realmente efetivada, é nada. Ela não avançou absolutamente nada. É assustador. Eu vou te dar um exemplo. Em 2017, eu fiz um trabalho, porque todos os anos, né, nas escolas por onde eu passei, eu construía projetos não no dia da consciência negra, mas projetos educacionais, temáticos, de acordo com os princípios da lei. O que nós devemos estudar? Nós devemos estudar só história, só língua portuguesa, literatura, baseado na Lei 10.639, não. Nós devemos ensinar dentro das nossas escolas, que existe, né, vários conhecimentos, diversos conhecimentos dos povos formadores de nossa cultura, e que esses conhecimentos, eles estão inseridos em qualquer área de conhecimento, em qualquer uma. Então, qualquer professor de qualquer área de conhecimento, ele deve levar, enquanto educador, os conhecimentos vindos dos povos de África. Então, não é somente arte, não é somente língua portuguesa, não é somente área de filosofia e sociologia, como se espera,
né, nas nossas escolas. Fica todo mundo sentado esperando que estes profissionais eles se encarreguem de transmitir esses conhecimentos. Não, a lei não versa sobre isso. Um exemplo que eu te dou é de um trabalho, né, de um grande colega da Universidade Federal de Pernambuco dentro da temática etnomatemática. Sensacional o trabalho dele. E dentro do trabalho dele de etnomatemática, por incrível que pareça, ele faz uma construção da importância da cultura do frevo pernambucano dentro do aspecto do conhecimento matemático. É riquíssimo o trabalho do professor Alexander Valens. Então, isso só prova que a lei ela não deve ficar somente dentro de um grupinho específico, que é ciências, né, humanas ou língua portuguesa e arte. Todos devem partir dessa premissa de que é necessário construir essa educação, nessa educação de valorização das nossas origens, porque quando você conhece, você valoriza. Se você falar assim para uma criança, lá nas séries iniciais, como se ensinava, né, até pouco tempo, os negros brasileiros são descendentes de escravos, jamais, né, jamais se deve colocar isso aqui no contexto do nosso país. Né, os negros brasileiros vieram de África e aqui encontraram um sistema, né, de escravidão. Então, é isso que você tem que ensinar. Que aí a criança ela vai conhecer os seus antepassados, as suas histórias, as suas origens. Por exemplo, uma coisa simples, mas que é grandiosa para o nosso contexto, foi quando resolveu-se criar aquele filme sobre o Wakanda, né? Com aquele personagem que tanto significou para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, ou seja, o nosso primeiro grande super-herói negro. Quanto valor se atribuiu a isso? E quantas crianças e jovens ficaram, né, assim, encantados por saber que existe essa magnitude de saber que ele está ali sendo representado. É por isso que existe essa lei. Essa lei é uma política de ação afirmativa. Ela faz parte das políticas de ações afirmativas lá de 2002, quando nós, em 2002, conseguimos, né, a partir dali, conseguimos falar a respeito da importância do Estado fazer esses resgates, que até então ainda não tinham sido feitos. E a partir daí, nós temos essa lei, nós temos agora já a alteração da lei, então eu te digo, se ainda, infelizmente, os nossos estudantes, os nossos professores também, viu, Silas? Porque se você perguntar para qualquer professor recém-saído dos seus cursos aí de licenciatura a respeito da Lei 10.639, pouco se sabe. Pouco se sabe. Por quê? Porque ela é ensinada na universidade, ela é falada na universidade, os cursos universitários tratam desse assunto, certamente através de textos ou contextos. Então, se esse profissional ele não conhece, ele também não vai ter condições de transmitir o conhecimento. Então, infelizmente, a sua pergunta, né, foi longa, né? Desculpa a minha resposta, mas é que em nada nós avançamos ainda. E espero que daqui em diante a gente comece a retomar os valores dessas ações afirmativas, aí sim. E aí a gente vai ter um resultado bem maior. Então, na opinião da senhora, o debate ele só está no início, né? Ele está no início desde 2003, né? Ele chegou em 2003, a gente teve, inclusive, uma formação muito, muito grande. Eu lembro que em 2005 a UNB ofereceu cursos de especialização nessa área e foram muitos professores que fizeram esse curso e foram se especializando. Só que eles esbarraram onde? No chão da escola. E você é um especialista, mas na hora que chega na escola para colocar a sua especialização em prática, você esbarra com imensas burocracias. Que burocracia, professora? Tempo, não dá, o calendário ele é enxugado, a gente não tem tempo de falar sobre essa temática. Aí eu deixo a pergunta para você aqui. Por quê? Porque a gente nunca tem tempo de tratar dessas temáticas quando se trata dessa raiz, que é o povo negro, que formou, né, uma das nossas matrizes culturais. E aí eu pego essa deixa da senhora, que a senhora acabou de dizer, para lançar a próxima pergunta. Eu gostaria que a senhora complementasse, né? Então, com base em sua experiência, quais são hoje os maiores desafios, né, dos profissionais de educação para que a lei ela seja de fato implementada nos ambientes escolares?
Perfeita sua pergunta. Então, a maior dificuldade é que quando você chega na escola, a lei é obrigatória, mas não existe ainda, né, fiscalização, ela não é fiscalizada, então não existem órgãos fiscalizadores que estão diante das instituições educacionais ou das secretarias de Estado fiscalizando para saber se essa lei está sendo cumprida. Então, como não existe essa prática da fiscalização e do acompanhamento, fica a cargo das secretarias estaduais e das gestões escolares. Quando você se depara com uma gestão que tem sim essa linha, né, de conhecimento e de pensamento de realmente fazer uma escola pública ou que não seja pública, né, mas uma escola verdadeiramente trabalhar a questão da diversidade, você consegue perfeitamente implantar todos os conhecimentos, né, a respeito do que realmente diz a lei, do que deve ser trabalhado, e você consegue com toda certeza. Mas quando você se depara diante de um espaço escolar onde as pessoas não têm o mínimo de interesse em falar desse tema, porque, por exemplo, elas têm assim, a seguinte visão, Silas. Ah, então no dia 20 de novembro, em novembro, na semana ou no mês da consciência negra, a gente fala a respeito disso, e não é isso. Né? A lei não diz isso. A lei é ensinar, entendeu? É trabalhar todo esse conhecimento para que a gente desconstrua essa cultura, né, racista que está institucionalizada no nosso país em todos os setores. E um setor que a gente tem, né, possibilidade de desconstruir essa formação é a escola. Mas, infelizmente, a burocracia ou a falta de vontade de fazer é o grande empecilho. Entendi. É muito interessante essa questão, né, da gestão. Então, pensando nessa questão da gestão, planejamento, e essa dificuldade, né, que se esbarra, né, na questão da burocracia, eu, eu posso perceber que ainda falta muita ação, né, em tudo isso. Então, eu pergunto, professora, o que conecta hoje a escola ou os alunos? A história dos africanos, né, e afro-brasileiros, aos movimentos de resistência negra e à luta pelo fim do preconceito racial no Brasil e no mundo. Hoje, infelizmente, os nossos estudantes, eles são pautados pela internet. Né? A internet é a única linha de conhecimento que os nossos estudantes têm. Então, por exemplo, quando hoje, aqui no contexto da nossa entrevista, está rolando aí, né, um reality show, onde o tema central desse reality show foi uma questão né, do ativismo antirracista e da própria temática do racismo. Quando as pessoas, estudantes, eles vão para esse debate, eles não têm um conhecimento acadêmico, né, para se discutir. Conhecimento que ele tem é de leituras através de redes sociais, né, de ativistas que estão nas redes, de digitais influencers que falam sobre a temática. Infelizmente, né, eu vou falar por mim, pela minha experiência de trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, que nossos alunos ainda precisam de uma construção de conhecimento. Conhecimento que eu digo acadêmico, dentro do espaço da escola. Que essas leituras que vêm aí, né, de outros espaços, elas são volúveis. Então, tem que se construir um conhecimento mesmo, né, dentro do que nós temos de muito, muito material. Para que hoje, por exemplo, diante desse contexto, quando se vai debater a respeito da questão do racismo, por exemplo, a gente escuta-se muito falar, mas eu não sabia que isso era racismo. Eu não sabia que a minha atitude era racista. Você pode me ensinar? Então, assim, se já estivéssemos ensinando, né? Ensinando, Silas, desde 2003, né? Conforme o Estado colocou para toda a sociedade uma política, né? Onde afirmaríamos que nós iríamos realmente desconstruir toda essa estrutura que é uma estrutura cruel, inclusive, no contexto da nossa sociedade, ninguém ia ter, né, essa prerrogativa de achar, eu não sabia que eu estou cometendo racismo com você, você me desculpa, então agora é hora de saber, é hora de aprender.
certo? Hoje, com as mídias, é muito difícil dizer que não se sabe, né, porque estamos conectados a todo tempo, né? É na televisão, é na internet, é pelo computador, pelo celular, tablet. Então, existem sim recursos e acho que todos conseguem sim, ou escutam, ou acessam pela internet, ou vivenciam algo do tipo. Por exemplo, nós tivemos recentemente casos de racismo que chocaram o Brasil e o mundo, como o caso Marielle, e também o das 3 crianças negras desaparecidas, ambos no Rio de Janeiro, né? E o caso do assassinato do jovem negro George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso gerou uma repercussão global, né? Eu pergunto para a senhora, como a instituição que a senhora trabalha discute esses temas com as crianças, com os jovens? Bom, a minha instituição, né, que é a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, discute sim. Né? Não posso dizer que, mas não se discute essa questão do racismo das nossas escolas. Discute. Porém, é de acordo com o interesse de um ou outro professor. De acordo com o interesse de um ou outro. Né? Não existe, assim, por exemplo, são pouquíssimas escolas que têm dentro do seu projeto pedagógico, entendeu? Que já tem dentro da sua linha pedagógica essa formação, né, de trabalhar para as relações étnicas raciais, que é importantíssimo. A Lei de Diretrizes e Bases, ela está aí para ser seguida. Geralmente, não é assim que acontece. Então, infelizmente, né, nós não temos essa linha tênue, porque devia ser o quê? Devia ser uma política de Estado. É uma política, não política de governo, porque quando se é uma política de Estado, então nossas crianças, desde ao entrar nas séries iniciais, lá pequenininhos, eles já vão ter esse conhecimento, vão ter esse estudo. Agora, quando é política de governo, fica a cargo dos governos. Esse governo, ele tem esse interesse, o outro não tem, esse tem, o outro não tem. E aí, o que acontece com a gente? É aquela coisa do caminhar para frente, caminha para trás, um passo para frente e um passo para trás. E aí não se constrói verdadeiramente uma educação voltada para as relações étnico-raciais. Então, quando você fala aí dessas 3 crianças, né, que desapareceram, que é um absurdo, quando você fala da questão do George Floyd nos Estados Unidos, né, que comove a nossa sociedade brasileira, a questão do Floyd, mas e essas crianças, e todas as nossas crianças no dia a dia, cadê a comoção do nosso povo, como, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, adolescentes ou jovens entrando no shopping, é um absurdo de você ver, né? Eles entram no shopping, a primeira coisa é um vigilante, é um guarda ali atrás dele, vigiando, fazendo isso todo dia, ou seja, esse sufoco que o Floyd passou, essa coisa de ficar sufocado, de morrer sufocado, sufoca a nossa sociedade, o nosso povo, né? O povo negro, nosso povo todo dia. E a gente precisa do espaço escolar, do espaço da educação, para fazer essa desconstrução, e que não é fácil, mas que deve ser feita, porque isso não é fácil, que é uma estrutura também sistemática, né? Faz parte do sistema. E um sistema não é fácil de romper com essa estrutura, não é. A senhora falou em políticas públicas, né? Hoje, quais políticas públicas têm sido adotadas, né, a fim de promover o acesso do negro à cultura e a permitir uma melhor liberdade de expressão? Então, atualmente, nós temos como políticas públicas o que nós conquistamos lá atrás, né, de 2002 aos dias atuais, que é a Lei 10.639, o Estatuto da Igualdade Racial, né, que é a Lei 12.288, ela é de julho de 2010. Nós temos as políticas aí de cotas, né, muito polêmica, mas, enfim, diante da sua pergunta, o próprio Estatuto, o que ele diz? Ele diz acerca a respeito da igualdade de oportunidades, entendeu? É atribuir as igualdades em todos os setores da nossa sociedade. Então, quando a gente fala de igualdade, também vem aí o recorte de gênero,
né, a questão da igualdade de gênero. Porque quando a gente vai falar da questão do racismo, né, o homem negro, ele sofre racismo e a mulher negra ainda tem um duplo sofrimento. Porque aí vem a questão, né, do Por ser ser negra e mulher, por ser mulher. negra e mulher. Então, assim, se a gente for fazer assim uma piramidezinha, a mulher negra ainda tem muito mais lutas aí para travar nesse contexto. Então, essas políticas de ações afirmativas que ainda nós caminhamos por elas. Atualmente, os jovens, né, traz esse debate de uma maneira um pouco mais ampla. Me desculpa, desde 2003 até os dias atuais, houve muita mudança, inclusive nas retóricas, né? Na forma de se expressar, na forma de se impor, na forma de se colocar, na forma de dizer não, agora chega, né? Vamos dar um basta, e porque ficava no Brasil tudo muito camufladinho, né? O país não era racista, mas a gente não via o povo negro nos espaços de poder. Onde é que estavam essas É, pessoas? Né? é o racismo estruturado, né, professora, como Era chama. aquilo que a gente chamava de camuflado, né? Aquela coisa, o país não é racista, mas a gente não via, né? Essa população que tem uma porcentagem maior, inclusive, né? Quando se vai fazer os gráficos de porcentagem populacional, e elas não ocupavam os espaços de poder. Então, hoje, essa juventude já vem aí com essa força de se colocar e não mais ficar tudo debaixo do pano, não se falar porque não se falava. Uma coisa importante aqui, só para concluir a sua pergunta, é que Sim. principalmente a questão das piadas, né, das piadinhas, dos insultinhos, as pessoas tinham um certo receio, entendeu? E hoje as pessoas já não têm mais essa liberdade total de ter esse comportamento, porque quando se faz isso, já existe toda uma juventude cheia de conhecimento, seja que adquiriu na escola, ou seja que adquiriu pelos espaços de plataformas virtuais, que já se impõe e que já não mais permite isso. Então, acho que para a gente realmente construir e fazer com que a Lei 10.639/03 ela se efetive e que a gente conheça também, né, a história dos nossos ancestrais e que a gente valorize a nossa identidade, o valor da identidade é importante demais, né, valorizar toda uma construção de conhecimentos vindo, né, dos nossos ancestrais. Quando você valoriza, eu repito de novo, quando você conhece, ao contrário, você valoriza. Né? E quando você valoriza, você se sente assim super digno. Assim como quando a gente vai ensinar, né, história da Europa, todas as crianças e adolescentes conhecem reis e rainhas europeus, mas não conhecem a história de reis e rainhas, né, do povo de África, por exemplo, não se conhece. Então, o conhecimento, ele faz com que as pessoas possam valorizar, a identificar e desconstruir essa coisa de porque nós estudamos África só após, né, as grandes navegações, a ocupação do continente. A gente não estuda a África, né, ancestral, os primórdios do continente africano para conhecer e entender que tudo que aconteceu, né, foi uma estrutura de um sistema político de realmente não contar história de um continente que, inclusive, tem uma estrutura social matriarcal, né, vindo dessa estrutura matriarcal, onde as mulheres ocupavam o centro de poder dentro da sociedade. Isso não é contado, isso não é falado. E que agora, né, se a gente fazer o resgate de nossas políticas públicas e colocá-las em funcionamento e fazer realmente esse debate chegar até a escola, até a todos os espaços sociais, aí sim a gente consegue construir algo um pouco melhor, né, com muita dificuldade, mas melhor do que temos. E certamente essas 3 crianças desaparecidas, elas vão comover a nossa sociedade, assim como a questão lá do Floyd. Nos Estados Unidos comoveu a sociedade brasileira, o mundo, e aí porque as pessoas vão perceber, né, o que realmente nós necessitamos no nosso país, que é trabalhar muito a questão das relações étnico-raciais e perceber que dentro dessas relações existem
né, um número muito grande de pessoas que passam muita opressão por conta da questão do racismo. Esse racismo, como você bem disse, estruturado e institucionalizado dentro de todos os nossos espaços, seja de poder, seja os espaços institucionalizados de outras formas. Professora, eu posso citar assim 2 exemplos sobre essa questão que a senhora falou da valorização, da falta, né, da valorização da cultura, da história dos Pode nossos sim. negros e afrodescendentes, e a negligência, né, que se tem em relação à nossa rica história. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe um busto do Zumbi na Praça 11. É um busto assim pequeno, um pouco tímido, né? E acaba passando despercebido pelas pessoas, né? As pessoas passam, olham o busto assim, mas não se dá conta do que é exatamente ou quem é naquele busto. E no dia, por exemplo, da consciência negra, lembra-se que existe um busto na Praça 11. Mas se você perguntar para as pessoas durante o ano inteiro, qualquer época do ano, se elas conhecem o busto, se sabem onde fica, elas não vão saber responder. Eu falo porque eu sou do Rio de Janeiro, então o Rio tem muita história, e a gente já fez algumas apresentações, já participou de alguns movimentos, e a gente sempre esbarra nessa questão, né, da falta de valorização, né, que também é parte do racismo, né, que é o racismo estruturado. Né. Então eu gostaria, era só de fazer esse cumprimento. É um fato Beleza. triste, né, porém é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, né, porque é parte da nossa história. Isso, Silas. Porque, assim, eu acredito muito na possibilidade, na capacidade da escola, da educação, e de transformar. Porque a sociedade aqui fora, ela reflete, né, dentro da escola, todos os aspectos, sejam eles positivos e negativos. Então, quando você está numa escola, ali, a criança, o adolescente, ela vai conviver com tudo que nós temos aqui na nossa sociedade, enquanto um reflexo. E ali dentro daquele espaço é possível transformar, sim. Então, se nós temos uma lei que trata, né, do estudo, que trata da necessidade de construir uma educação para as relações étnico-raciais, de conhecer, né, conhecer parte da história dos nossos povos, né, dos povos negros, dos povos indígenas. E se existe essa possibilidade de conhecer, né, de aprender, de diminuir, inclusive, essa visão, muitas vezes ignorante, no sentido de ignorar, né? E isso já é um grande começo, um grande avanço. Avança-se muito. Eu tive alunos, né, no ensino médio que hoje são grandíssimos homens e grandíssimas mulheres que agradecem imensamente. Né, professora, te agradeço muito, porque hoje eu consigo compreender quem eu sou, onde eu estou, né, e o que eu posso ser dentro dessa sociedade. Né, e eles levam isso para sempre, que não esquece de forma nenhuma, mas isso não deve ser um individual, né, Sim. Uma ação individual de um e outro professor. Se nós temos uma lei, o que é necessário? Fiscalização, fiscaliza-se essa lei. Isso que vocês estão fazendo, esse trabalho hoje, é uma forma excelente de fiscalização. De falar, ó, existe essa lei, nós somos estudantes, nós estamos conhecendo, e aí a postura de vocês, né? Quando vocês concluírem o curso de vocês, qual vai ser? Né? Vamos continuar do jeito que está? Ou nós vamos realmente partir de forma diferente, nós vamos fazer diferente? Né? Então, vamos realmente trabalhar as relações étnico-raciais dentro das nossas escolas, né? Vamos trabalhar a Lei 10.639 dentro dos princípios mesmo filosóficos do tema. Entendeu? Então, isso é muito importante, esse momento, e eu acredito muito ainda da transformação social através dos processos de educação. Certo. A próxima pergunta, eu acho que a senhora já respondeu, mas mesmo assim eu vou fazê-la, né? Tenho certeza que a senhora tem algo mais a acrescentar.
Na opinião da senhora, as escolas atualmente, elas oferecem um ambiente convidativo ou acolhedor para as crianças negras, os nossos alunos negros hoje em dia? Olha, eu não vou dizer que não oferece, porque infelizmente vai muito de instituição para instituição, né? Como eu falei lá para você, depende muito da questão de gestão e da questão também do corpo docente que se tem dentro de uma instituição. Mas uma das falas que eu fiz ano passado, quando algumas escolas pediram, solicitaram, né, para fazer essa fala acerca da questão da educação antirracista, é de que o trabalho que se deve fazer dentro de uma escola, quando você quer construir realmente uma educação para as relações étnico-raciais, é aquele trabalho que o aluno negro, a aluna negra, que desde o portão da escola, lá do portão, que ao entrar na escola, ele já percebe a diferença de trato. Porque o aluno já desce do ônibus, né? Se ele vem de ônibus, ele desce do ônibus, e ali ao atravessar para chegar na escola, já é todo mundo de situações que ele pode estar ali para se sentir oprimido. Então, digamos, ele está descendo do ônibus para chegar na escola, tem um bacu, está acontecendo. Né? Se o aluno é negro, certamente é o primeiro a ir lá para a parede. Então, ele já entra dentro do espaço da escola com esse acúmulo de dores, e que não é fácil essas dores. Então, a escola, quando se vai trabalhar nas étnico-raciais, desde o portão, chegando no portão, esse ambiente acolhedor tem que começar lá, passando de lá até dentro da sala de aula e de todo o resto do contexto, projetos. Um aluno, né, um aluno hoje, que já está concluindo o curso universitário, ele deu um depoimento legal. Ele disse o seguinte, que certa vez ele foi convidado, ele tinha mais ou menos 12, 13 anos na escola, para fazer uma peça teatral, uma Semana da Consciência Negra, ele não quis, ele não aceitou. E aí os professores perguntaram, mas por que você não vai aceitar? Ele, não, chega, eu não quero mais fazer papel de Zumbi dos Palmares. Eu não quero mais. Entendeu? Então, por quê? Que aquele menino, o papel dele no teatro, ali, né, na escola, sempre tinha que ser esse. Então, ali com 12, 13 aninhos, esse estudante já começou a entender, a perceber o que se passa dentro do contexto ali da escola. Então, assim, as escolas atualmente, elas, eu não vou dizer que todas, né, que não tem esse espaço acolhedor, que não fazem, mas um grande número deixam muito a desejar. Né, porque se não deixasse a desejar, a gente, nós, né, que eu sou uma pessoa que, inclusive, trabalho no campo do ativismo mesmo, né, dos direitos humanos, então, se não deixasse a desejar, nós não éramos tão solicitados quanto nós somos, entendeu? Sim, Então, eu acho que... eu entendo assim que é um despertar de consciência. Uhum. Esse ambiente acolhedor, ele deve existir muito, mas de forma assim bastante intensa, porque é muito triste, entendeu? A gente saber que existe ali um grupo de alunos e alunas ou alunos, né, dentro de uma escola e que está sofrendo opressões e que está tendo graves problemas, inclusive de aprendizagem, em relação a essa questão da falta de acolhimento e da percepção, né, de toda a equipe docente, a equipe de gestão, que trabalha ali dentro daquele espaço. E isso a gente tem que pensar com muita responsabilidade e com muito profissionalismo. E existem algumas questões relacionadas à questão com os alunos, né, que precisam ter esse despertar de consciência, estão se conhecendo, né, que são, por exemplo, a questão do cabelo, a questão de ter o pai negro, a mãe negra, a família toda negra, e às vezes as crianças, né, na escola têm contato com os amiguinhos de cabelo liso, começa a fazer comparações e fica pensando, será que meu cabelo é bom? Né? Será que são questões assim, né? E às vezes o preconceito ele parte dentro da própria família, né? Às vezes um tio, um primo acaba realizando atos assim de repressão, né? Fazendo piadas com o cabelo, com a aparência,
né? Então, tem muitas questões, assim, relacionadas a isso que precisam ser trabalhadas com os nossos Muito. alunos. É até essa questão da identidade, né? É trabalhar a ancestralidade, A a identidade, identidade, é valorizar a sua identidade. Essa questão do cabelo, por exemplo, né? Quando você usou a palavra, o cabelo é bom, né? O cabelo, ele é cacheado, ele não é cacheado, ele é crespo, ele não é crespo. O que que é ruim? Né? Ruim é o racismo, né? Na realidade. Então, isso tudo uma coisa importante que você falou dentro da família. Então, imagine uma família, porque aqui no Brasil é o que mais nós temos, né? Famílias assim muito miscigenadas. Então isso é complicado, porque daí um vai ter aqui fora da sociedade uma aceitação diferente do outro, né? Então, se sim, existe verdade. fora da sociedade isso, dentro da escola, é o reflexo, chega lá, ele vai ter isso também. Então, é necessário muito, desde criança, porque, por exemplo, a criança, ela não sabe o que é racismo, né? Ela não sabe o que é. Mas o pré-adolescente, ele começa a perceber que algo não está legal, que algo está diferente, que ele está sendo tratado de maneira diferente. Ele vai começar. E o adolescente, ele já percebe, né? O adolescente, já vai sentir na pele e já vai saber que aquela forma de tratamento que ele está tendo, ele é racista. Agora, as crianças não. Às vezes, as crianças vão ficar tristes porque o coleguinha não quer brincar com ela, porque o coleguinha não quer dividir, né, um brinquedo, um material escolar com ela, essa coisa, mas sem ainda, né, essa noção de que ela está sofrendo preconceito e que é racismo. Então, quando o pré-adolescente ele toma esse conhecimento, aí é que vem a importância de nós, enquanto educadores, no espaço, né, educacional, nós falar, não, vamos falar então agora da sua identidade e vamos falar das belezas, né, que nós temos diante dessa identidade. A questão do cabelo ainda, eu ouvi algumas histórias, por exemplo, de mães negras que aconselhavam as filhas a alisarem o cabelo, por ser, porque assim elas seriam mais aceitas, né, na sociedade, ou Essa seja, questão, isso, é uma perca da identidade, né? Só exatamente, ou seja, mencionando. se a gente construir, né, trabalhar para as relações étnico-raciais, ensinar as nossas crianças, adolescentes e jovens que nós somos um país diverso, diversificado, e que dentro dessa diversidade existe o belo, existe a beleza, e todas essas crianças, jovens e adolescentes vão saber, né, a valorizar essa identidade. O que é belo para você? Eu sou bela, né? Eu quero alisar o meu cabelo, mas não por imposição da sociedade. Quero alisar porque eu quero. Eu quero deixar o meu cabelo natural, então eu vou deixar o meu cabelo natural porque eu quero e porque é belo. Então, isso que é muito importante, essa construção de identidade, isso é muito fácil de se trabalhar dentro da escola. Basta que, né, os profissionais, os educadores, tenham realmente o interesse de fazer esse trabalho. Entendi. Professoras, próximas perguntas, elas são um pouco mais específicas, né? Uhum. Estão relacionando aí o frevo, né, como um dos movimentos culturais do Brasil. Então, tomando como exemplo o frevo de rua, né, uma expressão de origem dos movimentos negros da região nordestina, e hoje considerado pela Unesco como um dos patrimônios imateriais da humanidade. Como a senhora vê a contribuição da comunidade negra para a cultura e o desenvolvimento do país? Eu vejo como absolutamente a base de toda a construção de nossa matriz cultural. Né? A cultura negra é a base de nossa matriz, a base da construção. Então, se hoje nós somos vangloriados aí, né, pela Europa, pelos Estados Unidos, por toda a nossa música, por todas as nossas construções materiais, é advindo, né, da cultura negra aqui do nosso país. Por exemplo, quando você fala de frevo, o frevo, por exemplo, nasceu ele tem muito, né, a vertente da capoeira, que até então era conhecida como, né, como algo criminalizado, né, diante de muito tempo. E aí, através desse processo dos capoeiras, que em Recife, né, os trabalhadores, os operários, os chamados vadios, né, naquela época, pós-abolição, aquelas pessoas que pós-abolição elas ficaram à mercê dentro do contexto social. Então, elas tinham que ter ali um espaço para que elas pudessem se rebelar
contra aquela estrutura social da época. E foi quando começou a ferver, né? A rua passa a ferver através dessas pessoas. E aí eles colocam nessa fervura que hoje chama-se, né? O frevo, todo o seu aspecto cultural. Por exemplo, o carnaval, a primeira música carnavalesca gravada no nosso país foi uma música baseada no frevo, né? Então, assim, isso tudo transformou grandiosamente a construção de nossas matrizes culturais. Frevo hoje é patrimônio histórico e material da humanidade, né? Pela Unesco, e patrimônio histórico também e material do nosso país, que foi em 2007, através do ministro Gilberto Gil, que aceitou, né, aceitou a proposta de transformar o frevo em patrimônio imaterial do nosso país. Ótimo. Sabemos que o frevo é dançado e musicado, é muito popular no Carnaval do Nordeste, em especial o de Pernambuco, né? Como, pois, é abordado esse estilo cultural nas escolas pernambucanas ou nos ambientes em que a senhora trabalha, né? E quais as referências que se tem dos artistas e especialistas deste estilo? Olha, para falar desse assunto a respeito do frevo em Pernambuco e das escolas, eu dou até uma dica muito legal para vocês. O professor Alexander Valença, né, da UFPL, tem um trabalho excelente a respeito do frevo. Inclusive, ele tem um estudo, né, que é dentro da etnomatemática, ele estuda a sombrinha do frevo. Então, a sombrinha do frevo é a experiência dele, um artigo, inclusive, que ele está terminando de escrever, e que leva a criança a conhecer algo, né, que é ali típico da sua cultura regional, da sua dança, da musicalidade, e ele leva para esse campo da matemática. Eu acho isso muito genial. Aqui no nosso país, o frevo é bastante conhecido, né, bastante divulgado, e isso é de muita importância. Mas, como eu já te disse, desde que os profissionais da área da educação coloquem, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, que essa musicalidade, que esse bem material que nós temos, faz parte aí dessa concepção da Lei 10.639, da importância de conhecer as nossas ancestralidades, né, porque o ritmo que vem, quais ritmos que nós temos no frevo? Nós temos a polca, né? Nós temos o machixe, e ali aquele passo do frevo, né? Que um dos passos também são baseados, inclusive, na capoeira, né? Que é o jogo de pernas. Então, tudo isso é uma construção, uma estrutura imaterial de uma das vertentes de nossas matrizes, e que isso deve sim ser valorizado. Enquanto patrimônio imaterial, cultura, lazer, né? E que fora do nosso país é muitíssimo divulgado, e as pessoas fora do nosso país, eles têm assim, um verdadeiro encanto, né, pela cultura do frevo, que aqui também nós devemos ter esse olhar, né, de preservar, inclusive, né, a importância de se preservar também, porque é uma cultura popular, né, então a necessidade de se preservar também essa cultura popular, ela é imensa. Ótimo. E nós temos aí também, em Pernambuco, né, um dos artistas bem conhecidos, né, e famosos. A senhora falou de Passo aí, o nome dele é Nascimento do Passo. Isso, exatamente, que é quem criou, né, quem levou para fora, né, do nosso país essa beleza, essa magnitude que é a dança do frevo, que é interessantíssimo, que nasceu ali, né, do meio popular, inclusive quanto uma forma de contestação, depois foi para os salões, né? Hoje já existem os blocos, inclusive aqueles blocos com os bonecos gigantes, é uma forma também, né, de protesto, às vezes político, e enfim, que isso nasce de uma forma de construção de uma cultura, e de uma cultura que é a cultura dos nossos ancestrais, do nosso povo negro, assim como o samba, assim como o boi, né, no estado do Maranhão. Então, assim, a riqueza, a pluralidade da cultura negra no nosso país, ela é imensa. Então, o que nós devemos ensinar para nossas crianças e nossos adolescentes é que isso
é de tamanha importância e que deve ser orgulho e que deve ser preservado e motivo também de conhecimento até de imposição. Você conhece, você se orgulha e agora você vai falar assim, agora eu quero meu espaço. Né? Agora eu tenho que ter esse meu espaço aqui dentro desse contexto, dentro dessa sociedade. E aí o Nascimento do Passo, ele faz uma entrevista, né? Tem um documentário dele no YouTube, tá acessível aí para quem quiser assistir depois, que ele fala justamente dessa questão do espaço, né? Que nós, negros, precisamos mais de espaço para poder apresentar a nossa cultura, né? Precisamos de mais oportunidades, precisamos ser mais valorizados. E aqui nós falamos bastante, né, sobre isso, né? Da valorização da cultura e da história dos negros e afrodescendentes. Exatamente. E quando você fala de espaço, uma coisa importantíssima, né? Que eu sempre digo, não, esse espaço não fique somente em datas, né? Não somente no carnaval, não somente na Semana da Consciência Negra, que esse espaço esteja inserido dentro do nosso contexto social o tempo todo. O tempo todo, porque se fica assim, sempre em datas específicas, e aí isso não acaba que gera dentro da sociedade essa coisa de achar grande, né, a grandiosidade, que essa cultura ela seja realmente assim valorizada a todo tempo, assim como uma palestra. Né? Eu aqui nesse meu lugar, né, de professora, que estuda, que estudou, né, a história de África, dos africanos, e que se especializou nesse conhecimento, sempre quando eu vou fazer um debate maior, é lógico que eu me coloco no lugar de escuta. Aí eu quero escutar, porque nós temos muitos profissionais negros que têm tanta ou mais experiência do que eu, aí é aquele momento da escuta. Ótimo. Então, professora, finalizaram as minhas perguntas. Eu gostaria, então, de agradecer pela oportunidade de poder entrevistá-la e pela senhora compartilhar essa experiência, essa vivência toda de anos trabalhando, né, no movimento ativista, né, em prol de mais igualdade, de mais oportunidade para os nossos negros, afro-brasileiros, e mais liberdade de expressão, né? Muito obrigado pela partilha, pelo conhecimento, né, por tudo que a senhora colocou aqui hoje, né? E eu gostaria também de pedir, né, se possível, que a senhora possa finalizar, né, não sei, com uma frase ou uma dica, alguma orientação, algo a mais, né, que a senhora possa contribuir para nós nessa noite. Isso, eu imagino assim, Silas, que nada muda se nós não enfrentarmos. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui, que possamos enfrentar a nossa realidade e que a gente possa realmente construir uma outra realidade. A palavra-chave deve ser igualdade de oportunidade. E quem é que tem menos oportunidade dentro de nosso país? Né? Vamos trabalhar um pouquinho essas perguntas, quem tem menos oportunidade e por que se tem. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente realmente constrói uma outra possibilidade. E dentro dessas possibilidades é que se desconstrói toda essa cultura, essa estrutura de racismo e de opressão, porque isso fere. Né? Isso fere e a gente sabe que isso também mata. E o que a gente quer não é esse Brasil, né, com essa cara. Nós queremos o nosso Brasil diversificado, dentro de sua beleza, tanto nos aspectos culturais como sociais, né, a nossa beleza humana, que ela é estruturada dentro das diferenças. Ok. Muito obrigado, professora. Estou muito feliz, né, por essa entrevista. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, viu? Até a próxima, então. Muito obrigado. Tudo de bom.